E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, sucessão ecológica. Para iniciar nossos estudos, vamos relembrar o conceito de produtividade. A produtividade bruta é toda a quantidade de matéria orgânica produzida pelos organismos fotossintéticos. Já a produtividade líquida presente nesse ecossistema é a quantidade de matéria orgânica que fica disponível para os próximos elos da cadeia alimentar. Mas e o que é a sucessão ecológica, então? Bom, a sucessão ecológica nada mais é do que um processo de instalação e desenvolvimento de uma comunidade num ambiente. Mas para que ela se desenvolva, ou como ela vai se desenvolver, ela vai depender dos fatores como o solo, o clima, os regimes de chuvas, o relevo e até o tempo. O tempo vai ser fundamental para dizer como que essa comunidade vai se instalar, desenvolver e chegar ao seu clímax, a ficar estável. Nós podemos ver que a sucessão ecológica ela pode ser direcionada por forças. A primeira das forças é uma força interna, que são processos internos no ecossistema que vão provocar alterações nele. Esses processos biológicos internos podem ser migratórios, pode ser velocidade de decomposição ou evolução da própria espécie. A esse tipo de sucessão nós vamos chamar de sucessão autogênica. Bem, quando a força não é de dentro do ecossistema, ela vem de parte, de fora, externa a ele, nós chamamos isso de sucessão halogênica. Essas forças que vêm de fora podem ser uma tempestade, pode ser uma erupção vulcânica, como pode ser uma ação do homem, como um desmatamento ou uma queimada. Visto que existem essas duas forças que vão direcionar a sucessão ecológica, a gente também precisa avaliar qual é o substrato em que elas vão iniciar. Se é um substrato nu, onde não existia nenhum tipo de vida, eu vou ter uma sucessão primária. Agora, se eu for partir de um substrato onde já existia vida, eu vou chamar isso de sucessão secundária. A sucessão ecológica primária, como nós vimos anteriormente, ela vai iniciar a partir de uma região, de um substrato que não havia vida ainda, que é hostil. Então, se nós pegarmos uma rocha-mãe, nós temos que lembrar que essa rocha-mãe está sofrendo intemperismo, ação do vento, das chuvas e está tendo desgaste, formando areia, particulando essa rocha. E nessas entranhas que vão surgir as primeiras espécies, as espécies pioneiras da sucessão primária. São espécies simples, com alta taxa de reprodução, como mostra aqui a figura. Primeira etapa, e que vai receber o nome de excese. Já durante o próximo processo, na sequência, nós vamos ter as séries ou espécies intermediárias que são de transição. São espécies que vão conseguir dar um equilíbrio maior a esse ambiente. Para então chegarmos no clímax. O clímax é a comunidade estável, a comunidade final. Relembrando que para todo esse processo acontecer, para que todo esse processo aconteça, eu vou ter que levar em consideração o solo, o clima, o relevo, o regime de chuvas desse ambiente. E relembrando também que o tempo é um fator fundamental. E para que você saia de uma região não habitada até chegar ao clímax, leva-se um bom tempo. Então, pessoal, vimos no slide anterior que a sucessão ecológica é formada por 3 etapas. Essas etapas elas acontecem de forma gradual e ao longo de um tempo, de um determinado tempo. Cada etapa tem suas características próprias. Na primeira etapa, conhecida como excese, ou também chamada de pioneira, é onde nós vamos encontrar os organismos vivos conhecidos como líquens, musgos e gramíneas. Essas espécies são chamadas de comunidades pioneiras. Por que essas comunidades pioneiras são importantes? Porque essas comunidades pioneiras elas têm uma taxa de fotossíntese extremamente alta, uma taxa de reprodução extremamente alta, são extremamente resistentes. Então elas vão se desenvolver muito bem no ambiente hostil, que é esse início de instalação da comunidade nesse ambiente. Que lembre-se que toda a sucessão ecológica primária, ela vai começar no ambiente hostil, onde não existia vida. Então ela vai ter que se instalar ali. Então ela vai ter que ter muita resistência. Resistência às diferenças climáticas, resistência às faltas de recursos que tem no ambiente. E o líquen, o musgo e a gramínea são excelentes para isso.
Então, esse ciclo de vida curto, nasce, cresce, reproduz e morre, vai formando, vai deixando matéria orgânica nesse ambiente, ou seja, elas estão participando da formação do solo. Se elas estão participando da formação do solo, elas estão preparando o ambiente para que espécies mais complexas consigam também se instalar nessa comunidade. E assim, gradualmente vai se transformando as etapas, as fases. Saindo da ecsese, nós vamos para a fase chamada série. E chegamos no série. Lembre-se que a série é a segunda etapa do desenvolvimento dessa comunidade, dessa sucessão ecológica primária. Só que a série também pode receber o nome de séries ou intermediário, lembre-se disso. Essa comunidade que está se instalando nessa fase, ela é extremamente importante, porque ela vai conseguir reter no solo uma umidade que antes não tinha. Se essa umidade que não estava presente começa a se tornar bem presente, vai ser favorável para que as próximas espécies se instalem de forma mais coerente. Dessa forma, esses arbustos e herbáceas promovem o sombreamento aqui, ó, como você vê na imagem, e retenção de umidade. Olha que aqui o solo já está formado, que foi o que formou na primeira etapa na ecsese, né? E eu vou ter uma diferença, se você lembrar da imagem anterior para essa, você vai verificar que antes de pequenas plantas que nós tínhamos pequenos organismos, nós temos um porte maior. Se eu tenho um porte maior, eu vou ter um espaço maior, ou seja, mais locais para habitat. Eu vou ter um nicho ecológico mais variado. Então, eu estou aumentando as relações das cadeias alimentares, né? Começando a produzir sistemas que permitam ter teias alimentares maiores. Eu vou ter uma boa produtividade de fotossíntese, mas eu vou ter um bom consumo. Então, se eu fosse equiparar aos numerais, eu diria que lá na ecsese eu tenho uma maior produtividade e menor consumo. Então, sempre vai sobrar. Se fosse comparar com o número 1, eu diria que a matéria orgânica deixada na ecsese é maior que 1. Aqui na série não. Na série vai ser igual. Tudo que eu estou produzindo, eu estou praticamente consumindo. Pouca coisinha está sendo deixada no ambiente. Mas ele está permitindo que eu tenha uma umidade que é essencial para a formação da próxima etapa. A última etapa de um processo de sucessão ecológica primário é chamado de clímax. Então, a terceira etapa e última é o clímax. No clímax de uma comunidade, de um ecossistema, eu vou observar que as estruturas são extremamente complexas. Eu tenho um aumento da complexidade das cadeias alimentares, dos nichos ecológicos, dos habitats, aumento da quantidade de biomassa. Mas eu tenho que lembrar que tudo aquilo que é produzido por ela vai ser consumido. Então, como nós estávamos comparando com uma unidade, lá na ecsese eu tenho sobra maior que 1. Na série eu diria que é quase a mesma coisa, sobra muito pouquinho para o ambiente, para o meio ambiente. Mas aqui no clímax não. Tudo que é produzido é consumido em uma intensidade muito grande. É uma relação extremamente complexa e altamente integrada de todos os seres que fazem essa comunidade clímax. Para chegar nesse ecossistema, você não pode esquecer que muitas espécies foram extintas, sumiram e outras novas foram surgindo ao longo de um tempo. É um processo que foi gradual. E como você também tem essa imagem na sua apostila, você vê que esse processo gradual, ele fez com que toda a produção bruta, homeostase, complexidade, nicho ecológico, habitat, taxa de fotossíntese, biomassa e a biodiversidade ambiental aumentassem bastante. Em compensação, a produção líquida baixou, como eu já falei para vocês também, e a taxa de reprodução. Por que vai baixar essa taxa de reprodução? Porque a comunidade já está instalada. Então ela não precisa mais ficar conquistando esse ambiente, já está tudo conquistado. Então o que ela vai fazer? Ter uma taxa de reprodução menor, porque o ciclo de vida dela também é bem maior. Ela vai nascer, ela vai crescer, vai reproduzir e muito posteriormente vai vir a assumir, a morrer. Então esse processo é mais lento. Sendo o processo mais lento, a taxa de reprodução necessariamente vai diminuir.
Vendo todo esse processo de formação de sucessão ecológica primária e sabendo que quando uma comunidade chega no clímax, a taxa de produção dela, da produtividade bruta e líquida, elas se equiparam, ou seja, tudo aquilo que ela produz, ela acaba consumindo, agora nós temos a certeza de que a floresta amazônica não é o nosso pulmão. Como dizia Cid Medalha, a floresta é o pulmão do mundo. Não. Tudo que ela produz, ela está no clímax, ela está consumindo. Então, no máximo, a gente vai dizer que ela é um ar-condicionado que vai afetar o clima, vai refrigerar o nosso ambiente, mas jamais é aquela que vai repor a taxa de oxigênio atmosférico. Até agora, o que nós vimos? Que a sucessão ecológica primária, ela parte de uma região onde antes não havia vida, era um ambiente hostil, e gradualmente espécies mais simples foram conquistando esse ambiente, dando espaço para espécies medianas até espécies extremamente complexas. Quando esse ambiente está dominado por essas espécies, está no clímax, ela vai perdurar por muitos anos. Mas pode acontecer por ações, de que a gente já viu lá no começo da aula, de forças halogênicas, ou ações da própria natureza, como tempestades, uma inundação, ou uma erupção vulcânica, assim como também a força determinada pelo homem, desmatamento, queimada, erosão provocada pela extração da mata. Todas essas ações vão destruir esse ambiente que demorou tantos anos para se formar. Se eu deixar esse ambiente para que ele se recupere, ele vai entrar num processo chamado de sucessão ecológica secundária. Essa sucessão ecológica secundária vai ser extremamente mais rápida do que a primária. Por que vai ser mais rápida? Porque ela não vai partir do zero. Ela vai partir de um ambiente onde não existia vida e vai reconstituir. Ela vai fazer uma reocupação desse ambiente. Então, na primária, ela faz uma ocupação. Na secundária, ela vai fazer uma reocupação. E essa reocupação conta já com elementos que já tem na natureza. Apesar da destruição provocada, sempre tem uma semente, tem uma raizinha que ficou no ambiente. E a partir daquilo vai começar, se for permitido, o desenvolvimento. Aí pode acontecer duas coisas. Se partindo de uma mata, de um ecossistema perfeito, eu retirar esse ecossistema e permitir que ele se refaça e ele se conduza igualzinho, eu vou dizer que ele fez um clímax de novo. Mas pode acontecer que durante o processo de reestabelecimento, de reocupação, fique totalmente diferente do original. Aí a esse processo eu vou chamar de desclímax. E para finalizar esta aula de sucessão ecológica, devemos lembrar as duas coisas mais importantes. Nós estudamos a sucessão ecológica primária e secundária, sendo que a primária ela vai partir de um ambiente hostil onde antes não existia nenhuma vida e gradualmente os organismos vão se instalando, cada vez mais complexos, até atingir um clímax. A partir desse clímax, se ele for derrubado por ação do homem ou ação da natureza, das forças naturais, nós vamos ter que fazer uma reocupação do ambiente. E quando vai fazer essa reocupação desse ambiente, ela pode gerar o mesmo ambiente, ou seja, semelhante àquele que foi destruído. Eu vou chamar que chegou novamente num clímax. Mas, se esse ambiente que foi destruído, ele for reconstruído, for reocupado de forma diferenciada, diferente do ambiente anterior, eu vou chamar de desclímax. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não esqueça de entrar em contato para que a gente possa saná-la. Até!